Olá, boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Aqui é o Bispo Jorge Andrade. Vos cumprimenta com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Hoje eu quero estar trazendo um estudo para vocês, irmãos, sobre Hades, Sheol, Geena e Tártaro. Hades, Sheol, Geena e Tártaro. Eu quero também já aproveitar que a gente vai trazer esse estudo, também quero estar fazendo um convite a vocês. Eu sou o Bispo Jorge Andrade, fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas, que se encontra localizado aqui no bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner, número 412. Na segunda-feira temos curso teológico, é o CETADEB. Eu sou o professor e o monitor do curso teológico CETADEB na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas. Esse curso a gente tem o nível básico, temos o nível médio e também temos o nível de bacharelado. E temos capelania, discipulado também. Um curso bem interessante para quem quer se aprofundar na Palavra de Deus. Como eu tinha prometido a vocês, aos amigos do meu canal, o Semeador PB Jorge Andrade, eu estou trazendo esse estudo agora sobre Hades, Sheol, Geena e Tártaro. No meu livro de escatologia que eu escrevi, na escatologia individual, eu trato desse assunto também. Hoje, nessa tarde, farei menção do estudo do pastor Gabriel de Oliveira Porto. E se der tempo, também farei menção um pouquinho do comentário bíblico de Severino Pedro da Silva sobre escatologia. Tá ok, amados? Vamos dar sequência, então, ao estudo. Nesse capítulo, Hades, Sheol, Geena e Tártaro. Nesse capítulo você aprenderá qual é o destino do homem após a morte, como será a ressurreição, o julgamento final e a eternidade. Hades, Sheol, o mundo dos mortos. Para quem está acostumado às palavras Hades e Sheol, pode parecer bem estranhas. Isso acontece porque elas são palavras da língua portuguesa. A palavra Sheol é hebraica e a palavra Hades é grega. Então, talvez você não esteja familiarizado com essas palavras. Para quem está acostumado às palavras Hades e Sheol, pode parecer bem estranhas. Isso acontece porque elas não são palavras da língua portuguesa. A palavra Sheol é hebraica e a palavra Hades é grega. Elas aparecem frequentemente nos textos originais da Bíblia. Sheol, a palavra Sheol, aparece 65 vezes no Antigo Testamento. E a palavra Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento. Ambas expressam a mesma ideia. Tem Bíblia que você vai ver Hades mesmo, e tem Bíblia que você vai ver Sheol mesmo, né? Depende da tradução de Bíblia. E tem Bíblia que você vai ver a palavra inferno, né? Os adventistas do sétimo dia, com todo respeito aos adventistas, aos testemunhos de Jeová, que crê na morte da alma, no sono da alma, até mesmo os aniquilacionistas, a minha discrepância é sobre pensamentos, ideias e conceitos teológicos. Eu não tenho nada contra a pessoa dos adventistas, nem dos testemunhos de Jeová, e nem contra os que creem na doutrina sobre a morte da alma, que são os mortalistas. Eu apenas discordo porque eu vejo pela Bíblia de forma diferente. Os adventistas, por exemplo, eles falam que Sheol é sepultura literal. Porque se você for procurar no dicionário de português, a palavra Sheol significa sepultura, é sinônimo de sepultura. Mas você pode procurar, irmãos, pode analisar
acho que aparece 65 vezes a palavra Sheol, e nenhuma delas você vai ver, por exemplo, sendo posto lá corpo em Sheol. Você não vê nenhum corpo sendo posto em Sheol. Mas então, talvez você pergunte para mim, pastor, mas então como que se chama a palavra sepulcro de terra, de pedra, aonde é posto os corpos? Como que a Bíblia chama no Antigo Testamento essa palavra? É kever ou kevurah. E, por exemplo, no grego, aparece ali a palavra Hades, né, para inferno. Você não vê nenhum corpo sendo posto em Hades, apenas alma e espírito. É que nem no Antigo Testamento, você não vê nenhum corpo sendo posto em Sheol, apenas alma e espírito sendo posto em Sheol. Então a palavra Sheol é sinônimo de sepultura? É. E a palavra Hades é sinônimo de sepultura? É também. Mas da mesma forma que você não vê no Antigo Testamento sendo posto nenhum corpo em Sheol, apenas alma e espírito, no Novo Testamento você não vê também nenhum corpo sendo posto em Hades, apenas alma e espírito. E como que chama sepulcro de terra, o sepulcro de José de Arimateia, como que chama na linguagem grega que foi escrito no Novo Testamento, pastor Jorge Andrade? Talvez essa seja a sua pergunta. Pois bem, sepulcro de terra, o sepulcro de José de Arimateia, no Novo Testamento, é chamado de kever, memenion. E no hebraico é kever ou kevurah. E no grego é memenion. Memenion. Entendeu? E inferno, na linguagem grega do Novo Testamento, como que é chamado? Hades. Então aí só esclarecendo isso. Então, irmãos, essas palavras Sheol e Hades, elas aparecem frequentemente nos textos originais da Bíblia. Sheol aparece 65 vezes no Antigo Testamento e Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento. Ambas expressam a mesma ideia. Vemos isso em Atos 2:27, onde encontramos uma citação do Salmo de número 16, verso número 10. Nesse texto do livro de Salmos hebraico, o escritor usou a palavra Sheol, e na citação em língua grega, Lucas usou a palavra Hades. Isto prova que a palavra hebraica Sheol equivale a Hades na língua grega. Outra prova da sua exata correspondência se encontra na tradução da Septuaginta, pois das 65 vezes que a palavra Sheol é usada no Antigo Testamento, pois das 65 vezes que a palavra Sheol é usada no Antigo Testamento, 64 vezes foram traduzidas por Hades. A palavra Hades, na sua etimologia, significa o não visto. Então, a palavra Hades, na sua etimologia, significa o não visto, ou seja, o invisível. Já a palavra Sheol pode ser traduzida como sepultura. Entendeu? Já a palavra Sheol, né, eu falei ali que você não vê, por exemplo, no Antigo Testamento, nenhum corpo sendo posto em Sheol. Mas, pastor, Sheol é sepultura. Presta atenção nisso, irmãos. Sepultura no hebraico é kever ou kevurah. E kever ou kevurah, você vê que corpo sendo posto em kever ou kevurah, que é sepultura. Agora, em Sheol, você não vê nenhum corpo sendo posto, apenas almas e espírito. A palavra Hades, na sua etimologia, significa o não visto, ou seja, o invisível. Já a palavra Sheol pode ser traduzida como sepultura, profundezas ou morte. Tá entendendo? Ela tem 3 adjetivos, a palavra Sheol. A palavra Sheol, ó, ela pode ser traduzida como sepultura, profundezas ou morte. Essas designações são utilizadas para se referir ao mundo dos mortos, o lugar, dimensão para onde vão as almas das pessoas quando morrem.
Amém? Vamos dar sequência aqui ao estudo. Na tradução da Bíblia para a língua portuguesa, feita por João Ferreira de Almeida, essas palavras e algumas outras, por exemplo, Geena e Tártaro, eu tenho uma Bíblia católica que ela nem se refere à palavra inferno, assim que a gente entende no português. Aonde é Hades e aonde é Geena. Ela já deixa ela é bem sucinta nisso, né? Ela acaba elucidando bem esse assunto. Na tradução da Bíblia para a língua portuguesa, feita por João Ferreira de Almeida, essas palavras e algumas outras como Geena e Tártaro foram todas traduzidas por inferno. Isso aconteceu porque não há na língua portuguesa nenhuma palavra que expresse exatamente a ideia expressada através das palavras Hades e Sheol. Traduzir essas palavras por inferno foi um erro grave, pois o conceito que temos da palavra inferno é o conceito católico romano, e até mesmo pagão, onde entendemos como o nome do lugar para onde vão as almas das pessoas ruins. Sendo esse um lugar de tormento e fogo eterno, onde as pessoas sofrem eternamente atormentadas por demônios, e pior que tudo isso, esse lugar é visto como o reino de Satanás. Com certeza a ideia que Sheol e Hades expressa não combina com essa definição. Por isso, nas traduções mais atuais da Bíblia, como a NVI, por exemplo, elas não são mais traduzidas, mas somente transliteradas para o português, entendeu? Tem que tomar muito cuidado na questão de tradução. É que nem eles falam lá, os adventistas e os testemunhos de Jeová, que a alma só tem um sentido. Não, a palavra alma é polissêmica. Alma como vida, alma como pessoa, alma como sangue, alma como parte material do ser humano. É que nem a palavra graça, né? Uma pessoa cheia de graça, pessoa agraciada, pessoa feliz. Aí pela graça sois salvos, se não vem de vós é dom de Deus. Então a palavra graça também é polissêmica, como a palavra alma também é polissêmica. Onde eu posso ver isso melhor? Isaías capítulo 53, versículo 10, 11 e 12. Você vai ver a alma como pessoa, a alma como sangue, alma como pessoa, a alma como vida e a alma como sangue. E daí Apocalipse 6 e 9, alma como parte material do ser humano. Definindo agora a palavra Sheol e Hades, na tradução Almeida, além de inferno, Sheol também foi traduzido por sepultura. Definindo a Sheol, Hades, na tradução Almeida, além de inferno, Sheol também foi traduzido por sepultura, morte e além. Entre outras traduções, observe que algumas das traduções se encaixam na definição de Hades e Sheol. Deixa eu elucidar aqui um assunto um pouquinho mais para os irmãos. Sheol e inferno. Em Gênesis 37, versículo 35, Sheol e inferno. Em Gênesis 37, 35, vemos que Jacó, um servo de Deus, esperava ir ao Sheol para encontrar seu filho, José. Jó, que era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que desviava-se do mal, conforme capítulo Jó de número 1, verso 8, também falou do seu desejo de ir ao Sheol para fugir do seu sofrimento. Em Jó 14, Jó de número 14, verso número 13. Então imagine, também em Jó de número 1, verso 8, também falou do seu desejo de ir ao Sheol para fugir do seu sofrimento. Em Jó número 14, Jó de número 14 e verso número 13, isso já é suficiente para provar que Sheol não era um lugar reservado exclusivamente para os perdidos, pois até servos de Deus esperavam ir para lá. Salomão confirma isso em Eclesiastes número 9, verso 10. Por isso Sheol não pode ser inferno. Entendeu, irmãos?
Eu vou explicar agora sobre Sheol e sepultura. Então, irmãos, Sheol e sepultura. A língua grega não usa Hades e sim Nebion ou Nema ou Tafos, quando quer falar de sepultura. Entenderam a pronúncia? Eu vou repetir de volta para que vocês possam memorizar. Sheol versus sepultura. Então, a língua grega não usa Hades e sim Nemion ou Nema ou Tafos, quando quer falar de sepultura. Semelhantemente, a língua hebraica usa Keber ou Keburah para se referir a uma sepultura. Nunca usa Sheol para isso. Existem sepulturas espalhadas, só deixa eu posicionar melhor aqui. Existem sepulturas espalhadas por muitos lugares em toda a terra, mas só existe um Sheol. A Bíblia nunca usa essa palavra no plural. Todas as sepulturas têm proprietários. Lemos na Bíblia a respeito da sepultura que é Keber de Jacó, em Gênesis 50, versículo de número 5. E de Raquel, em Gênesis 35, versículo 20. Né? E também é um grande problema para a interpretação adventista e dos mortalistas, dos que creem no sono da alma, porque em Gênesis 35, 18, Raquel morreu e a sua alma se retirou-se do seu corpo, né? E se a alma é o sangue, se a alma é a pessoa, se a alma é a vida, como que fica isso? O que se retirou do corpo de Raquel foi a parte material do seu corpo. Se a alma fosse o sangue, então quer dizer que Raquel se retirou-se dela mesma, não teria lógica. Então existem sepulturas espalhadas por muitos lugares em toda a terra, mas só existe um Sheol. A Bíblia nunca usa a palavra no plural. Todas as sepulturas têm proprietários. Lemos na Bíblia a respeito da sepultura a sepultura ou Keber de Jacó, em Gênesis 50, versículo 5, de Raquel, em Gênesis 35, 20, e de muitas outras. Em nenhum desses casos é utilizada a palavra Sheol para se referir à sepultura de alguém. As sepulturas podem ser fisicamente localizadas. Exemplo, a sepultura de Raquel estava no caminho de Eflata, Gênesis 35, versículo 19. A de Jacó estava em Canaã, Gênesis 50, versículo 5. Porém, quanto a Sheol, a Bíblia não indica nenhuma localização, pois o Sheol não está nessa dimensão. As sepulturas são visíveis a qualquer um, mas o Sheol não pode ser visto por nenhum homem vivo. Entendeu? As sepulturas são visíveis a qualquer um, mas o Sheol não pode ser visto por nenhum homem vivo. O contraste entre o uso de Sheol na Bíblia e as palavras hebraicas e gregas que significam sepultura deixa bem claro que sepultura não é uma tradução correta de Sheol, sendo que várias vezes a Bíblia usa Sheol em contraste com o céu. Jó de número 11, verso 8. E Isaías, por que Jó de número 11? Porque Jó não é um livro poético, então Jó não tem capítulo nem versículo. Então Jó de número 11, verso 8, Isaías capítulo 14, versículo 14. Versículo 14 e 15. E Amós capítulo 9, versículo 2. Uma cova rasa na superfície da terra. Continuando aqui, irmãos, não serviria como contraste com o céu. Essa analogia acontece porque esses termos são grandes demais para a mente humana e representam o desconhecido. Fica claro, pois, que mesmo no uso poético da palavra Sheol, não é a sepultura.
Na primeira ocorrência de Sheol na Bíblia, Jacó falou que desceria para junto do seu filho José no Sheol. Gênesis capítulo 37, versículo 35. Ele pensava que José tinha sido devorado por uma fera e, portanto, não acreditava que José estivesse em alguma sepultura. Contudo, disse que desceria ao Sheol para junto de seu filho. Isso comprova que nem os patriarcas entendiam o Sheol como uma sepultura física. Agora vamos ver a palavra Sheol, Sheol e morte, para vocês entenderem. Sheol e morte. A palavra morte tem sido usada para traduzir Sheol, mas a própria Bíblia faz distinção entre Sheol e morte. Em Apocalipse 1, versículo 18, lemos que o Senhor Jesus Cristo tem as chaves da morte e do Hades. Ainda no mesmo livro, vemos um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, cujo nome é Morte. Apocalipse 6 e 8. E o texto acrescenta que o Hades o seguia. Se o Hades seguia a morte, então o Hades não é a morte. Se o Hades seguia a morte, então o Hades não é a morte. A inspiração bíblica através do Espírito Santo sempre mantém a distinção. No livro de Apocalipse encontramos as duas palavras mais uma vez. Tanto a morte como o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. Essa constante diferenciação nos confirma que Hades e morte não são a mesma coisa. Imagine se Hades ou Sheol, que seja, fosse sepultura literal, quer dizer que todas as sepulturas serão lançadas dentro do Guiena, do lago de fogo, a segunda morte. Uma loucura, né, irmãos? Agora vamos mostrar também que Sheol não tem... Eu mostrei para vocês pela Bíblia, por esse estudo, que Sheol não é sepultura, que Sheol não é morte. Vou mostrar para vocês que Sheol também não é além. A versão Almeida da Bíblia, Sheol não é além, tá? A versão Almeida da Bíblia usa além várias vezes nas suas tentativas de traduzir Sheol. Todas as palavras usadas é esta a que mais se aproxima da ideia original, embora não seja adequada. A palavra além é muito vaga e abstrata, pois não indica exatamente a posição daquele que partiu. Indica apenas que não está mais na terra dos viventes, que está no além. Esta é aproximadamente a ideia contida na palavra Sheol. Entretanto, a permanência no Sheol é temporária, e a palavra além não transmite essa ideia, entendeu? É que nem a palavra perecer, né? Jesus fala lá em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei aquele que mata o corpo, lança corpo e alma no Geena. Essa seria a tradução mais correta, né? Tem tradução que fala que pode fazer perecer, mas não tem lógica isso aí. Porque se teu olho pecar, arranca-o. É melhor entrares na vida sem um olho do que tendo os dois olhos serem lançado no Geena. Então você vê que a palavra perecer ali, eu tenho um estudo só sobre a palavra perecer. Perecer não significa aniquilar. Perecer não significa deixar de existir. Eu vou trazer um estudo explicando para vocês na língua grega do Novo Testamento, exemplificando certinho. Então, o que é exatamente Hades ou Sheol? Antes de explicar o que é Hades e Sheol, vamos ler um texto bíblico que é básico para explicar esse tema. Trata-se da passagem do rico e do Lázaro, que está registrado em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31. Vamos ao texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foram deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Os anjos levaram para junto de
Abraão: o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado, e ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, que manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, e eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É importante observarmos, irmãos, que embora alguns teólogos afirmem que esse texto seja uma parábola, é importante observarmos, irmãos, que embora alguns teólogos afirmem que esse texto seja uma parábola, isso não é um consenso, pois o próprio Jesus não afirmou que fosse uma. Além disso, o padrão e o estilo literário dessa passagem difere muito das demais parábolas. Das 38 parábolas que Jesus mencionou, em nenhuma ele mencionou nome. Abraão é nome, Lázaro é nome, entendeu? E Moisés é nome. Porém, mesmo se for uma parábola, a sua validade doutrinária permanece sólida, pois em todas as suas parábolas Jesus nunca se utilizou de elementos de ficção, sejam personagens, lugares, objetos, etc. Por exemplo, Jesus nunca inseriu em suas parábolas duendes, fadas, dragões, terra do nunca, varinha de condão, amuletos mágicos, etc. Sendo assim, mesmo se a passagem não for uma história real, todos os lugares, personagens e eventos descritos nela poderiam perfeitamente ter existido no mundo real. Por isso dizer que Lucas 16, versículo 19 ao 31, não pode ser utilizado para estudar doutrinas por ser uma parábola, é uma alegação vazia e sem fundamento lógico. Agora vamos analisar o ponto dessas passagens. E além do mais, irmãos, das 38 parábolas que Jesus contou, por que eu acredito que a história do Lázaro e do rico não é parábola? Porque das 38 parábolas que Jesus contou, 38 e 39 aproximadamente, em nenhuma ele mencionou nome. E ali você vê Abraão é nome, Lázaro é nome e Moisés é nome. Pastor, mas da onde, pastor, que a alma tem língua? Porque ele tinha sede, tinha olhos. Irmão, é simples. Simples de explicar isso. Deus é espírito. Um exemplo, Deus é espírito. Deus é espírito. João 4:21 diz que Deus é espírito. Lá em Números fala que Deus tem alma. Vai dizer também no Antigo Testamento que Deus tem alma, vai dizer que Deus tem olhos. Isaías 59:2 diz que Deus tem olhos, diz que Deus tem ouvidos e que Deus tem mão. Isaías 59 fala que Deus tem ouvidos e que Deus tem mãos. E Zacarias também vai dizer que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Deus tem olhos. E Moisés também viu Deus pelas costas. Deus tem costa. Os anjos, na Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores, enviados a serviço daqueles que querem herdar a salvação. Anjos têm olhos, anjos têm boca, anjos têm mão.
Quando Jesus falou assim, um espírito não tem carne nem ossos, na questão assim a olho nu, você não consegue ver um espírito. Por exemplo, existe anjo, existe demônios. A gente não consegue ver anjos e demônios literalmente, mas eles existem, são espíritos. Tá entendendo? E estão numa dimensão espiritual. E por isso que a gente não consegue enxergá-los. Entendeu, irmãos? Só para concluir o vídeo aqui, e eu também vou estar falando um pouquinho sobre higiena. Então, falei para vocês, anjos, eles têm todas essas características, mas ninguém vê um anjo, literalmente não. A gente vê em espírito, em visão. Por isso que Jesus falou, um espírito não tem carne nem osso, não tem. Um anjo, por ser um ser espiritual, por exemplo, lá em Atos capítulo 12, entrou dentro da prisão, soltou a Pedro dentro da prisão. O anjo entrou dentro da cova dos leões, fechou a boca dos leões para que não devorasse Daniel. Um anjo entrou dentro da fornalha de fogo, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, é espírito, mas livrou eles lá. Sadraque, Mesaque e Abednego de ser consumido pelo fogo, né? Nabucodonosor disse que era semelhante ao filho dos deuses, mas o próprio texto vai dizer em si que era um anjo. O anjo que Deus enviou lá fechou a boca dos leões para que não devorasse Daniel. O anjo livrou Pedro lá da prisão. Tá entendendo? Entrou dentro da prisão. Então o anjo é espírito. O anjo não tem carne nem ossos, como a gente vê literalmente. A alma é uma entidade espiritual e não tem carne nem ossos fisicamente, mas ela tem um corpo espiritual. Por isso que o rico dentro do Hades, ele viu o pai Abraão, pediu para o pai Abraão, ele clamou, ele viu, ele tinha consciência, ele pediu ao pai Abraão que mandasse Lázaro molhar o dedo na água do rio da vida e refrescar a sua língua que estava queimando naquela chama do Hades. Sobre a história do Lázaro do rico, ele está sendo consolado aqui. Lázaro morreu e foi para junto de Abraão, que é o lugar onde ele é consolado, ou seja, um lugar de bom e de paz e alegria. Um lugar bom de paz e alegria. Segundo, e você está em sofrimento. O rico morreu e foi para um lugar de grande tormento, agonia e tristeza. Terceiro, entre vocês e nós há um grande abismo. Irmãos, há um grande abismo, ó. O Hades era embaixo. A única coisa que separava o Hades, lugar de tormento e sofrimento, do paraíso era um abismo. Entre vocês e nós há um grande abismo. Ambos estão no mesmo espaço, porém existe um grande abismo, separando a parte dos salvos, Hades paraíso, da parte dos não salvos, Hades inferno. De forma que nenhum deles pode ir de um lado para o outro. Isso prova que a salvação do homem é decidida em vida, e quando o homem morre, vai para o Hades. E lá é colocado no lugar dos salvos, ou no lugar dos que não são salvos. E ali o seu destino já está selado, e não há como mudar a sentença. O pastor Gabriel de Oliveira Porto crê que o Hades, lugar de tormento e sofrimento, e o paraíso ainda continuam no mesmo lugar. Eu já penso um pouco diferente do pastor Gabriel de Oliveira Porto. Eu creio que o paraíso, depois que Jesus aparece pelo espaço de 40 dias ali aos discípulos, ele leva esse paraíso, conforme Efésios 4, versículo 8, e põe debaixo do altar de Deus. Eu vou até mostrar para os irmãos. Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, né? Vou pegar minha Bíblia aqui. Você que tem Bíblia pode localizar. Efésios 4, versículo 8. Ó. Como diz as Escrituras Sagradas, quando ele subiu ao lugar mais alto, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Ao que dizer, ele subiu,
que quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra. Isso, até o mundo dos mortos, ao Hades. E assim, o que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todo o universo com a sua presença. Ele desceu ao mundo dos mortos fazer o quê? Agora pegue lá em 1 Pedro. Pastor Jorge, mas em Mateus 12:40 diz assim: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja. Irmãos, Jesus morre na sexta-feira, José de Arimateia pega o seu corpo, põe na sepultura do próprio José de Arimateia, o senador. O corpo de Jesus fica 3 dias realmente na sepultura de José de Arimateia. Mas nesse período de 3 dias, é o que diz Efésios 4:8. Como diz as Escrituras, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo os prisioneiros e deu dons aos homens. O que quer dizer? Ele subiu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isso até o mundo dos mortos. Para fazer o quê? 1 Pedro, rapidinho. 1 Pedro 4:6. Eu vou pegar aqui 1 Pedro 4:6 aqui. E aqui não é anjo que ele foi pregar não, tá? Aqui a Bíblia fala os mortos. 4:6. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos. 1 Pedro 4:6. Pois o Evangelho foi também anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudesse viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos. 3:18 aqui de 1 Pedro. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos pelos pecados de um homem, o bom em favor dos maus, para levar a vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. É o que confirma 1 Pedro 4 e versículo 6, que ele pregou aos mortos. Entendeu, queridos? Eu quero já finalizar e quero dizer para vocês que o Geena, o Lago de Fogo, a segunda morte, ele é um lugar que ainda não foi inaugurado. Será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Quando Cristo vem, vou só explicar para vocês. Cristo vem, arrebata a igreja, né? Os salvos sobem com ele. Aqueles mortos que estão lá no paraíso vêm, se encontram com os corpos no cemitério, recebem a transformação, sobem novamente ao encontro de Jesus, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados e subiremos com o Senhor. Que a Bíblia fala de moradas eternas, quartos eternos, e a gente vai ficar no paraíso, lá no céu, no paraíso. E depois do arrebatamento da igreja, irmãos, quando a gente estiver lá no céu, a gente vai participar do tribunal de Cristo. Não é para condenação, ali é recompensa pelo trabalho feito aqui na terra. Quem pregou, quem ensinou, vai receber os galardões. E depois do tribunal de Cristo lá no céu, se assentaremos na mesa chamada as boldas do Cordeiro, e participaremos da mesa chamada as boldas do Cordeiro, junto com o Senhor. E aqui na terra inicia-se a grande tribulação, 3 anos e meio de paz e segurança e 3 anos e meio de grande e intensa tribulação. E no final da grande tribulação, haverá a chamada grande batalha do Armagedon. E também haverá o julgamento das nações. Então, o tribunal de Cristo é uma coisa, o julgamento das nações é outra coisa, e o julgamento do trono branco é outra coisa. Isso aí eu preciso de umas 3 horas de estudo aí só para explicar essa parte escatológica. De tribunal de Cristo, julgamento das nações e julgamento do trono branco. Amém? E depois, pastor, no final da grande tribulação, o que vai acontecer? O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do Geena, o lago de fogo. No Hades ou Sheol, só é apenas posto almas. No Geena é lançado corpo e alma, que é o que diz Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei a mim que mata o corpo, lanço corpo e alma no Geena, que é o lago de fogo.
No Giena, o lago de fogo, é lançado corpo e alma. No Hades, o Sheol, apenas a alma e o espírito. E na minha concepção, alma e espírito, após a morte do corpo, eles não se separam. Se o ímpio morreu hoje, a alma e o espírito do ímpio desce ao Hades, ou Sheol na linguagem hebraica, ou Hades na linguagem grega, e fica lá aguardando a segunda ressurreição e o julgamento do trono branco. O justo morre hoje, o corpo do justo vai para a sepultura, a alma e o espírito do justo aguardam no paraíso. Quando Cristo vir arrebatar a igreja, ele trará essas almas. Trará da onde? 1 Tessalonicenses 4,14. Ele trará essas almas, se encontrarão com seus corpos, receberão a transformação de corpo carnal a corpo espiritual, de corpo destrutivo a corpo destrutivo, de corpo mortal a corpo imortal. Receberão a transformação, aqueles mortos, suas almas, se encontrarão com seus corpos, receberão a transformação, e nós que estamos vivos também seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. E o Tártaro, só para resumir, que não vai dar tempo de explicar sobre o Tártaro, o vídeo vai ficar muito longo. O Tártaro, irmãos, é um lugar abaixo do Hades, onde estão aqueles anjos aprisionados que não guardaram o seu principado. Estão aguardando o julgamento do trono branco. Eu sou o Bispo Jorge Andrade, vos desejo saúde e paz. Mais informações, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 99791-5195. Um beijo e uma saudação em Cristo Jesus a todos vocês.